gente, tudo certo? Como que vocês estão aí nesses últimos dias pré-vestibular? Muita ansiedade? Ó, se precisar de alguém para conversar, pode me chamar, viu? Tô aqui para ajudar vocês. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então, vamos para nossa última aula. Não deu tempo de passar nas aulas presenciais, porque nosso tempo é bem apertado, como vocês sabem. Mas eu fiz um materialzinho aqui, eu vou mandar em PDF. E daí também tô gravando o vídeo, né, pra quem quiser assistir nesse feriado, beleza? Daí qualquer dúvida podem chamar. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então, hoje a gente vai falar do filo dos cordados, beleza? Cordados é um filo, tá? Então a gente tá no reino animal, filo, cordados. Quem são os animais cordados? Eu vou apresentar para vocês, mas já adianto. Todos os animais vertebrados são cordados, tá? Também tem alguns cordados que são invertebrados, a gente vai ver isso certinho, tá bom? Então vamos lá. Características exclusivas de cordados aqui. A gente tem notocorda, que é o que dá nome ao grupo, tá? Então a notocorda é uma estrutura que a gente, por exemplo, a gente tem lá quando a gente é um embrião, nas primeiras semanas de vida. A notocorda na gente, né, nos mamíferos, auxilia na formação do tubo nervoso, que caiu até no simulado, e também depois ela dá lugar à coluna vertebral, tá bom? Ela sai dali e então a coluna vertebral se forma. Tem alguns animais que a gente vai ver que eles mantêm a notocorda a vida toda, beleza? O tubo nervoso desses animais, dos cordados, é dorsal, tá? É dorsal. A gente tem duas regiões do corpo, a região ventral, que seria a parte de baixo, entre aspas, e a região dorsal, que é a parte de cima, tá bom? Então, por exemplo, a nossa região dorsal são as nossas costas. São, não. É as nossas costas, né? E nossa região ventral, nossa barriga. Basicamente é isso. E o tubo nervoso, ele é dorsal. O tubo nervoso, né? Ele se forma lá e ele dá origem à medula espinhal na gente, que é dorsal. Tá mais para a região das costas, tá bom? Os cordados também têm cauda pós-anal. Muitos cordados perderam a cauda, beleza? Mas uma boa parte dos cordados tem cauda pós-anal, tá bom? Musculatura segmentada, ou seja, musculatura toda dividida. Então a musculatura não é igual no corpo inteiro, tá bom? Ela é toda dividida ao longo do corpo. E a última característica, fendas faríngeas ou fendas branquiais. Eu coloquei um asterisco porque tem um outro grupo, um outro filo de animal que chama hemicordados. Eles já têm fendas faríngeas, tá? Então, assim, em muitos lugares vocês vão achar que fendas faríngeas é uma característica exclusiva de cordados. Na verdade, não é, ok? Mas vocês vão pesquisar na internet e vai aparecer que é uma característica exclusiva. De qualquer forma, coloquei aqui, tá bom? Então, fendas, tá? São buracos, entre aspas, né? Uma fenda é um buraco, mas na vertical, assim, né? Uma fenda não é um buraco redondinho, ele é esticado, né? Eu vou mostrar também para vocês. E por fim, esses animais são deuterostômios, ou seja, a formação do ânus antes da boca, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui para escrever para vocês. Então aqui, ó, deutero significa depois, tá?
após, alguma coisa assim. Estoma significa boca. Então, quando esses animais são embriões, primeiro é formado o ânus e depois é formada a boca, tá? São dois grupos de animais que são deuterostômios, dois filos. Dos principais, tá, gente? Tô falando dos principais filos, tá? Os deuterostômios são os equinodermas e os cordados. São os animais deuterostômios. Então, lá na formação do tubo digestório, vamos lembrar, nosso sistema digestório é um tubo. Começa na boca, termina no ânus. Então, lá na formação do tubo digestório, quando o animal é um embrião, primeiro é formado o ânus e depois a boca, tá? Por isso o deuterostômio. O restante dos animais, eles são protostômios. Proto, de primeiro, né? A boca é formada primeiro, é formada antes do ânus, tá bom? E a última coisa aqui, a última característica, a formação do celoma é por esquizocelia, tá? Esquizocelia, beleza? Esquizocelia é o seguinte, o celoma ele surge independentemente de outro folheto embrionário, tá? Tem dois tipos de formação de celoma, esquizocelia e enterocelia. Esse enterocelia é um celoma que ele tem origem de outro folheto embrionário, tá bom? A esquizocelia não, tá bom? É uma diferença aí na formação do celoma, tá? E daí a gente tem os grupos dentro dos cordados. Primeiro, né? Vamos pegar a caneta aqui. Primeiro a gente tem o subfilo Urocordata. Esse uro, né, significa cauda. Então, uro significa cauda. Então, a notocorda desses animais vai até a cauda deles, tá? Quem que são esses animais? São os tunicados, que é um animal marinho. Provavelmente vocês nunca nem ouviram falar. Mas, por exemplo, a gente também tem as salpas, tá? Tem um vídeo até que é viral no TikTok, que é de um cara pegando um animal no mar, que ele é transparente. Ele parece um pedacinho assim de tipo amoeba, só que transparente. Aí o pessoal fica, meu Deus, o que é isso? E é uma salpa. Então é um cordado. É um animal que ele é próximo da gente, tá? É um tunicado, tá bom? O outro grupo, outro subfilo, cefalocordata. Céfalo. Esse céfalo remete à cabeça. Não que esses animais não têm cabeça, tá? Quem são esses animais? Anfíoxo, que também é um animal marinho. Esses animais não é que eles têm cabeça, mas a região que seria a cabeça, entre aspas, tem notocorda, beleza? Então a notocorda tá até a região ali, a parte da frente do animal, entre aspas, que seria a cabeça. E daí depois a gente tem o último subfilo aqui, que é o subfilo craniata, que a gente também pode chamar de vertebrata, tá? Então, craniata a gente também pode chamar de vertebrata. Quem são os animais vertebrata? São vamos escrever aqui, vertebrados. Fechou? Então, aqui a gente tem os vertebrados. Eles, então, aparecem aqui agora.
né? Na nossa evolução, digamos assim, tá bom? Então vamos lá, vou trocar a cor da caneta aqui. Que cor que eu pego? Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Então, primeiro, então vamos lá, ó. Eu desenhei essa estrelinha aqui para indicar, ó, que agora a gente está falando dos grupos de vertebrados ou de craniados, tá? Então, eu não gostei dessa cor, vou trocar. Beleza? Vou pegar essa. Primeiro a gente tem agnata. Esse nome significa não mandíbula, ou seja, são os animais sem mandíbula, tá? Eles não têm mandíbula, mas eles têm crânio e vértebras, tá bom? A mandíbula, como que eu vou explicar? A mandíbula é o nosso osso da boca, entre aspas, o rosto da nossa face que fica mais para baixo, que é o que forma o nosso queixo, por exemplo. É a mandíbula, tá? A mandíbula. Dentro de agnata, que são os peixes, são peixes já, tá? São peixes que não têm mandíbula. A gente tem as feiticeiras, ou peixe-bruxa, mesma coisa. E tem outro grupo, lampreyas. Olha o nome dos grupos: Myxiniformes e Petromyzontiformes. Tem que saber isso? Não, gente, pelo amor de Deus. Mas o que seria interessante é que as feiticeiras e as lampreias são animais sem mandíbula, tá? Sem mandíbula. Mas já são vertebrados. Então são vertebrados, têm vértebras, têm crânio, mas não tem mandíbula, tá bom? Beleza, vamos pro segundo grupo aqui então, ó, segue a estrelinha. Agora a gente tem os gnatostomata. Gnatostomata. Esses animais, eles possuem mandíbula. Agora sim, surgiu a mandíbula, tá bom? Esse gnato aqui é a mesma coisa que mandíbula, tá? Gnato é mandíbula. Então esses animais possuem mandíbula. Beleza, aí a gente se encaixa nesse grupo. Então vamos ver agora quem são os gnatostomados, ou os animais com mandíbula, né? Óbvio, gente, tem outros animais, tem vários invertebrados que têm mandíbula, mas é uma mandíbula que ela é análoga à nossa, ou seja, não tem a mesma origem embrionária, tá bom? É diferente, beleza? Então vamos lá, condrictes. Condrictes. Esse nome significa peixes cartilaginosos, literalmente, tá? Então, ó, esse condro aqui, condro, é cartilagem. Significa cartilagem. Ictis significa peixe. Curtiram meu peixe? Significa peixe. Então, são literalmente os peixes cartilaginosos, esse grupo, tá? Quem são os peixes cartilaginosos? Tubarões e arraias. Tem outro bicho também, chamado de quimera, que também é um peixe cartilaginoso, tá? Mas ele não é muito comum. Talvez vocês nunca tenham visto. Ah, e outra coisa. Cação é a mesma coisa de tubarão, beleza? É a mesma coisa de tubarão. Então, quando você come carne de cação, é carne de tubarão, tá? Então, esses animais têm o esqueleto cartilaginoso. Vamos combinar? Ó, tem um monte de tópico, certo? Um monte de tópico. O que eu quero que vocês grifem? Quer dizer, eu vou grifar, eu vou marcar com marca-texto aquilo que eu acho mais importante de vocês saberem, tá? Porque tá muito em cima da hora, é difícil aprender tudo, gente, né? Eu sei.
Então eu vou marcar o que for mais importante, mas não é para você descartar o resto. Tenta aprender tudo, beleza? Mas o que eu marcar a partir de agora, o que eu marcar com marca-texto é porque é realmente importante, tá? Muito, muito, muito importante. Então, esses animais eles têm esqueleto cartilaginoso, beleza? Não é um osso igual ao nosso esqueleto, é cartilagem. O esqueleto deles não significa que é mole, tá? Não é mole. A cartilagem, ela não é necessariamente mole, tá bom? Mas também não é tão rígida quanto um osso. Esses animais têm nadadeiras pares, que é uma novidade evolutiva, beleza? Novidade evolutiva. Eu vou mostrar as nadadeiras pares. E assim como a mandíbula. Então agora eles têm mandíbula, tá? Esses animais têm mandíbula. Eles têm escamas placoides, que são os dentículos dérmicos. Então é o seguinte: as escamas de tubarão, elas são iguais a dentes, tá? Por isso que a gente chama de dentículos dérmicos. Esse nome dérmico significa pele, tá? Então vai ter lá um esmalte. Quem for fazer odonto aí, ó, se preparem. Tem o esmalte, que é essa camadinha aqui. E a gente também tem a polpa, que é essa região aqui, tá? Então, a escama do tubarão, ela tem esmalte e polpa, assim como o dente dele, tá bom? Então, por isso que a gente chama as escamas placoides do tubarão de dentículos dérmicos. São as escamas dermoepidérmicas, tá? Dermoepidérmicas. Por quê? Tem uma parte da derme e outra da epiderme. Escamas dermoepidérmicas, tá? Que a gente também chama de dentículos dérmicos ou escamas placoides, tá? Então você passa a mão no tubarão, é áspero, porque pensa, ó, aqui tá a cabeça do bicho, cabeça aqui e aqui a cauda. E o corpo dele é coberto por essas escamas aqui, ó, coberto por essas escamas. Então ele tá nadando nessa direção. Essas escamas assim, nesse formato, deixam o corpo mais hidrodinâmico, tá? Então melhora a hidrodinâmica. Esse animal consegue nadar melhor, nadar mais rápido. Se a gente passa a mão no tubarão nessa direção, ele vai ser liso. Mas se a gente passa na direção contrária, ele vai ser áspero, porque a gente vai ficar passando a mão, ó, nas pontinhas aqui dessas escamas. Então vai ser áspero, beleza? Os machos têm um órgão copulador, órgão para cópula, que é o clasper. Se o macho tem um órgão copulador, fecundação é interna, porque daí o macho ele consegue introduzir, né, esse órgão na cloaca da fêmea e depositar então o seu espermatozoide lá dentro. E a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea. Os peixes cartilaginosos também têm fígado grande e com óleo ou com gordura, tá? Para que, gente, que serve isso? Então imagina assim, ó. Você já deve ter feito isso de misturar água e óleo num copo. O que acontece quando você mistura água e óleo no copo? O óleo fica em cima da água, eles não se misturam, na verdade, né? A água não se mistura com gordura. E o óleo, por ser menos denso que a água, ele fica em cima, tá? A água fica embaixo. Então, esses animais têm um fígado bem, bem grande, tá? Em relação ao corpo. E o fígado deles tem óleo. Por quê? Deixa ele
um pouco menos denso do que a água. Então, assim, ajuda na flutuação. Esse animal não tem que fazer tanta força para flutuar na água, tá? Então, facilita bastante a natação, deixa o animal menos denso, tá bom? Ele não tem que ficar fazendo força para flutuar, tá? Os dentes crescem a vida toda e são vários dentes. Então, já vai estar sempre crescendo o dente e o tubarão vai estar sempre trocando esses dentes. Eles possuem linha lateral, que serve para mecanorrecepção. Então, vou grifar. Linha lateral serve para mecanorrecepção, ou seja, percebe os movimentos, né, da água, as vibrações da água, tá bom? O tubarão sente essas vibrações através da linha lateral. Eu vou mostrar, eu fiz um desenho para mostrar. Eles também têm ampolas de Lorenzini. Esse órgão serve para eletrorecepção. Então o tubarão ele consegue sentir o campo elétrico dos outros animais, tá? Ele sente o campo elétrico. A gente sabe que todos nós, a gente gera um campo elétrico. Nosso corpo gera um campo elétrico, né? Como se fosse uma áurea em volta do nosso corpo, nosso campo elétrico, né? E o tubarão ele consegue sentir essa eletricidade dos outros animais, tá? E isso torna ele um caçador ainda mais impressionante, né? E a boca desses animais é ventral, voltada para baixo, lembra? Região ventral é a parte de baixo do animal. Então aqui eu fiz esse desenho para vocês. Olha só, ficou bom, né? Fala aí. Fiz esse desenho para vocês. Então vamos lá, vamos identificar algumas partes desse desenho. Pode ser? Vamos aqui, ó. Então, os tubarões, eles vão ter as fendas branquiais, tá bom? Fendas branquiais. Eu não vou identificar cada parte do corpo, senão vai demorar muito, beleza? Fendas branquiais. Aqui é o clasper, é aquele órgão copulador. Clasper, que só os machos têm. Eu vou colocar aqui. Aí a gente tem isso aqui, ó. É a linha lateral ao longo de todo o corpo do bicho. Linha lateral, tá? Aqui a gente tem o focinho. Isso aqui é a boca. Esses pontinhos pretos aqui, um monte de pontinho preto, são as ampolas de Lorenzini. Serve para eletrorecepção e a linha lateral serve para mecanorrecepção. Beleza? Eu acho que é só isso, tá? Que eu vou passar para vocês, tá? Tá bom já, tá de bom tamanho. Beleza? Fechou? Ah, e esses animais têm uma membrana nictitante no olho. Eu vou escrever. Membrana nictitante. Membrana nictitante, tá? Beleza? Fechou? E a cloaca desse bicho ficaria mais ou menos aqui, ó. Vamos lembrar o que é cloaca. Cloaca é um buraco, tá? Um buraco que ele serve como a parte final do sistema digestório. Então o cocô sai por ali. É também a parte final do sistema excretor. Então a urina também sai por ali. E também a parte final do sistema reprodutor. No caso só das fêmeas, tá? Então a fêmea vai copular usando a cloaca também.
e vai botar os ovos usando a cloaca, beleza? Ou se não for para botar ovo, o animalzinho, o tubarãozinho sai pela cloaca. Já os machos, o final do sistema reprodutor deles é o clasper, tá? É o clasper. Eu acho que é isso. Ah, e a membrana nictitante, gente, ela serve para proteger o olho desse bicho. É como se fosse uma pálpebra, entre aspas, tá? Então serve para proteger o olho. Eu acho que é isso. Aí lembra que eu tinha falado das nadadeiras pares pela primeira vez. Elas aparecem. As nadadeiras pares são a nadadeira peitoral, a nadadeira pélvica e só. E só, tá bom? Fechou? Não lembro se a nadadeira anal também é par. Não lembro. Eu acho que. Ah, eu acho que eu não lembro, né? Acho que eu não lembro, mas enfim. Então vamos lá para os peixes ósseos. Peixes ósseos, vamos lá. Então, vamos dar uma recapitulada. A gente está falando do subfilo Craniata, que são os vertebrados. Dentro dos vertebrados, a gente tem dois grupinhos. Os agnatos, que são os peixes sem mandíbula, que são as feiticeiras e as lampreias. E os gnatostomados, que são os animais com mandíbula. Dentro dos animais com mandíbulas, a gente tem os peixes cartilaginosos, que são os condrictes. E agora a gente vai falar dos peixes ósseos, os osteíctes, tá? Então vamos lá. Oste, né? Osteo, do grego, é osso, significa osso. Icte significa peixe. Então, osteíctes são os peixes ósseos, tá? Peixe ósseo. Ou seja, o esqueleto é formado por osso, tá bom? Dentro de osteíctes, a gente tem dois grupos. Os actinopterídeos, que é o quê? Peixe com nadadeira raiada. É o peixe que na nadadeira dele tem raios, tá? É os peixes que a gente pega no Pesque Pague. São actinopterídeos. A nadadeira deles é raiada. Tem esses raios que são ossos, tá bom? E a gente tem os sarcopterídeos, são os peixes com a nadadeira lobada. Ou seja, a nadadeira deles é carnosa, é muscular. Um exemplo é a piramboia. A piramboia, depois eu desenho para vocês, mas a piramboia é um peixe com nadadeira muscular, tá bom? Dentro dos sarcopterídeos, a gente tem os peixes pulmonados e os tetrápodes. Quem são os tetrápodes? Animais com 4 membros, tetra, né? Quando o Brasil foi tetracampeão, ele ganhou o seu 4º título. Então, tetrápodes são os animais com 4 pernas ou 4 membros, que são os anfíbios, os mamíferos, os répteis e as aves, tá bom? Então, vamos falar aqui das características dos osteíctes. Ó, características dos osteíctes. Osteíctes, tá? Escrevi do jeito aportuguesado, para ficar mais fácil, tá? Não tem problema escrever latinizado ou, no caso, aportuguesado. Só o nome de espécie que a gente nunca pode mudar, tá bom? Mas o resto a gente pode deixar de um jeito mais fácil de entender. Mas nome de espécie nunca, jamais, tá? Então, o nome já diz. Os osteíctes, que são os peixes ósseos, têm o esqueleto ósseo. Então, esses ossos são calcificados. Aquela cartilagem, esqueleto de cartilagem que os tubarões tinham, esse esqueleto se calcificou, se transformou em osso,
tá? Óbvio, não é que se transformou e agora os peixes ósseos são mais evoluídos, né? Não existe isso de mais evoluído. Somente um é diferente do outro. É isso. Nenhum é melhor que o outro. Até porque tubarões e os outros peixes estão vivos até hoje. Então não tem um que seja melhor que o outro, tá? Então vamos começar falando dos actinopterígios, que são os peixes com a nadadeira raiada. Actinopterígios, então, para vocês. Quem são? Eu vou escrever aqui quem são eles. Meu, tem muito actinopterígio. Então, quem que é actinopterígio? Um peixe com a nadadeira raiada. Lembra que eu falei? São os peixes que normalmente a gente pega no pesca e pague. Todos aqueles peixes de pesca e pague são actinopterígios. Então, vamos lá. Quem são eles? Não só eles, tá? Então, quem é? A tilápia, lambari, cascudo, também conhecido como bagre, né? Quem mais? Tem os peixes marinhos, né? Por exemplo, sei lá, vamos. Peixe-espada. Aleatório mesmo, assim. Tem o esturjão, que é da onde surge o caviar. O caviar é uma comida chique, né? Que são as ovas do esturjão, beleza? É basicamente isso. A gente tem sardinha, tucunaré, meu, por aí vai, né? Piranha. Tem muito peixe com a nadadeira raiada. Tem muito actinopterígio, tá? Então, beleza. Esses animais têm respiração branquial, ou seja, respira por brânquias, beleza? E eles têm um osso protegendo as brânquias, que é o opérculo, tá bom? O opérculo protege as brânquias. Vamos lembrar também, os tubarões também respiram por brânquias, tá? Tubarões e arraias. Eles têm aquelas fendas branquiais. Já aqui nos actinopterígios, as brânquias são protegidas por um osso que chama opérculo, tá bom? Os animais têm bexiga natatória. Eu vou mostrar no desenho, mas a bexiga natatória, ela auxilia na flutuação do animal. Ela não serve para trocas gasosas. A bexiga natatória é literalmente uma bexiga dentro do corpo do animal. Literalmente uma bexiga, beleza? É uma bexiguinha. E o que acontece? Ela se enche de ar. Para quê? O ar é menos denso que a água. Então o ar ele também flutua, né, na água. Ele é menos denso. Então esse animal fica com uma bexiga dentro dele. Isso torna ele menos denso que a água. Auxilia na flutuação ou na natação, né? Então fechou. Auxilia na flutuação. Por mais que seja uma bexiga cheia de ar, não serve para trocas gasosas, tá? Eles trocam gases, eles respiram através das brânquias. Bexiga natatória não tem nada a ver com respiração, tá bom? Guarda isso. Então tá. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ah, tá. Então vamos supor assim, esse animal, ele precisa mergulhar. O que ele vai fazer? Ele vai esvaziar um pouco essa bexiga. Ele esvazia. Então ele fica com menos ar, aí ele consegue afundar. Se ele precisar ficar mais perto da superfície, flutuar mais, subir mais, ele vai até a superfície, abre a boca, pega ar e enche essa bexiga de novo. Tem alguns que enchem por meio da boca, né? Engole o ar, aí passa do esôfago para a bexiga natatória. São os
fisóstomos, tá? Fisóstomos. E daí também tem os fisóclistas. Fisóclistas. Eles enchem a bexiga natatória por meio do sangue, tá? Por meio de vasos sanguíneos. O oxigênio passa para dentro da bexiga natatória. São normalmente os peixes que vivem em profundidades maiores, né? Vivem mais profundo, então é difícil deles subirem para a superfície. Fechou? Então vamos lá. Os peixes, né, actinopterídeos, os peixes com nadadeira raiada, os peixes ósseos de nadadeira raiada, eles têm as escamas dérmicas. Nos tubarões a escama era dermoepidérmica, aqui escamas dérmicas, tá? Então assim, os peixes, a escama não é a última parte deles. Por quê? A gente tem a derme e a epiderme, formando a pele. Derme e epiderme. Esse epi significa em cima, tá? Então a epiderme é que fica em cima da derme. Nos peixes tem a escama é dérmica, em cima tem a epiderme, beleza? Então quando a gente pega um peixe, a gente não está relando na escama dele, a gente está relando na epiderme, tá? E essa epiderme, ela é toda coberta por muco. Esse bicho, ele tem glândulas mucosas que fazem com que a pele dele fique muito lisa, muito lisa. Então, quem já pegou um peixe, o que acontece? Quando você pega um peixe, normalmente ele escorrega, né? Se você tentar pegar com uma mão, vai ser muito difícil, porque ele vai ficar escorregando. Por quê? Esse muco, ele é escorregadio, ele é liso mesmo. Porque o intuito é fazer o peixe deslizar melhor na água, tá? Então deixa o corpo dele ainda mais hidrodinâmico. Ele consegue deslizar ainda melhor, nadar melhor, com mais facilidade. E assim ele gasta menos energia para nadar, tá bom? E eles também possuem linha lateral, assim como os tubarões. Serve para mecanorrecepção, né? Tem mecanorreceptores, ou seja, percebem os movimentos da água. Por isso que quando a gente tenta pegar um peixe com a mão, quando o peixe está no rio, a gente tenta pegar com a mão, é muito difícil. Por quê? A hora que a gente rela a mão na água, a linha lateral já sente essa vibração e o peixe já vai para o sentido oposto. Ele já vai fugir já de você, tá? Então vamos lá. Desenhei aqui um peixe qualquer, beleza? Vamos identificar as principais estruturas aqui juntos. Então isso aqui, gente, uma linha que fica na parte lateral dele. Qual estrutura que é? Isso mesmo, linha lateral. Serve para quê? Mecanorrecepção. Então percebe a vibração na água. A gente tem esse osso aqui, ó, protegendo as brânquias. Que osso que é esse? Opérculo. Se um dia você pegar um peixe, você pode levantar esse opérculo. Lá dentro você vai ver uma estrutura muito vermelha. São as brânquias, tá? Brânquias. O pessoal chama de guelra, mas não é guelra, é brânquia, tá? É bem vermelho porque tem bastante sangue, porque é uma região que serve para trocas gasosas. Então tem que ser uma região bem irrigada de sangue. Eu fiz a estrutura em azul pontilhada aqui, porque tá pontilhado para representar que está dentro do corpo do animal. Então a estrutura está dentro do corpo dele. É uma estrutura cheia de ar, que auxilia ele na flutuação. Qual que é o nome? Bexiga natatória. Bexiga natatória, tá? E a boca desses bichos é uma boca
que ela é frontal. Nos tubarões a boca era ventral, ficava para baixo. Aqui aparece a boca frontal, a boca fica virada para frente, tá? Para frente, e não para baixo. E como vocês podem ver, as nadadeiras, todas nadadeiras, são nadadeiras raiadas. Nadadeiras raiadas. Tem raios, tá? Cada linha dessa aqui, cada linha é um raio. Esses raios são ossos, tá bom? Então, nadadeiras raiadas. Fechou? Eu vou dar uma pausa por aqui e daí eu vou gravar outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Beleza? Então, calma aí que eu vou encerrar isso aqui e